Canetas emagrecedoras versus cirurgia plástica. Será que essa associação dá certo? Esse assunto é muito polêmico, não é? E no vídeo de hoje nós vamos desmistificar esse tema, revelando que o uso crescente de canetas emagrecedoras por parte das pacientes que lutam contra a obesidade e o sobrepeso vem representando uma verdadeira revolução, tanto no manejo, quanto no tratamento, quanto na manutenção do peso corporal por parte dessas pacientes que se candidatam a realizar a tão sonhada cirurgia plástica. Meu nome é Bruno Carvalho, sou médico cirurgião plástico, especialista em cirurgia de contorno corporal e também procedimentos faciais, e no vídeo de hoje nós vamos destrinchar o assunto uso de canetas emagrecedoras no período pré-operatório, na fase de planejamento da sua cirurgia plástica. A gente sabe que cada vez mais esse assunto se torna frequente, não só nos eventos sociais, mas principalmente dentro do consultório do cirurgião plástico, principalmente quando a paciente é candidata a fazer uma cirurgia de contorno corporal e no momento da sua avaliação inicial, ela se encontra um pouco acima do peso. A gente sabe que a melhor candidata, a candidata segura para fazer a cirurgia plástica, deve estar próxima do peso adequado ou, de preferência, no peso adequado. Isso acontece porque quando a paciente opera acima do peso, podem acontecer 3 problemas que sempre devem ser relatados para a paciente no período da sua avaliação inicial, ou seja, no período pré-operatório. Número 1. Quando a paciente opera acima do peso, geralmente ela não fica 100% satisfeita com o resultado estético, porque muitas vezes ela vislumbra na cirurgia plástica a possibilidade de emagrecer, o que na verdade é incorreto. A cirurgia plástica não tem o objetivo de emagrecer. A cirurgia plástica é bem indicada e principalmente com segurança para aquelas pacientes que já conseguiram perder peso no período pré-operatório e agora apresentam flacidez de pele e presença de gordura localizada. Número 2. Quando a paciente opera acima do peso, existe uma chance aumentada de acontecerem algumas complicações, tanto do ponto de vista anestésico quanto do ponto de vista cirúrgico, inclusive a mais temida delas, que é a famosa trombose. Então a gente sabe, segundo vários trabalhos científicos, que a obesidade e o sobrepeso estão relacionados com índices maiores de complicações durante cirurgia plástica e outros procedimentos cirúrgicos. Então é o ideal que a paciente se transforme numa candidata segura no período pré-operatório, fazendo o controle do peso com antecedência antes da cirurgia. Terceiro, se a paciente deixa para emagrecer o peso que ela deseja depois da cirurgia plástica, certamente ela pode evoluir com flacidez, por exemplo, na mama e no abdômen, apesar de já ter feito a cirurgia. E isso trará insatisfação do ponto de vista de satisfação com o resultado estético. Então, a redução do peso corporal se faz mister para a realização de uma cirurgia segura e que atinge o resultado que a paciente veio buscar e principalmente que ela tanto merece. Dessa forma, muitas pacientes têm lançado mão do uso de canetas emagrecedoras. As mais famosas são o Ozempic, que é a semaglutida, e o Mounjaro, que é tirzepatida. Essas medicações são análogos dos receptores GLP-1. Lembrando que a tirzepatida, que é o Mounjaro, é um análogo duplo. E elas têm o objetivo de reduzir o peso corporal da paciente, contribuindo tanto para a redução da gordura subcutânea quanto da gordura visceral. Mas quando falamos do uso de canetas emagrecedoras no período pré-operatório de cirurgia plástica, é importante salientarmos algumas premissas. Primeiro, necessidade de supervisão médica. O uso dessas medicações sem um aconselhamento médico não é o ideal, porque essas medicações podem apresentar efeitos colaterais. Além disso, é necessário que o médico, seja ele clínico geral, endocrinologista ou nutrólogo, faça o acompanhamento durante o uso dessas medicações, com exames seriados e controle do peso corporal, através da bioimpedância, para que se possa medir o resultado desejado e principalmente evitar complicações e ou efeitos colaterais indesejáveis a partir do uso dessas canetas emagrecedoras. Segundo lugar, é necessário a interrupção do uso dessas medicações com antecedência antes da realização da cirurgia plástica. Essas medicações têm a função tanto de diminuir o apetite do paciente, quanto reduzir o esvaziamento gástrico. Então, essas medicações dão a sensação de estômago cheio. Então, essa sensação de redução do esvaziamento gástrico pode significar um risco maior de aspiração pulmonar durante a anestesia,
seja ela sedação ou seja ela anestesia geral, principalmente no momento da intubação orotraqueal. Daí a importância de se suspender o uso dessas medicações num período que varia de 20 a 21 dias, 3 semanas antes da realização da cirurgia plástica. Além disso, essa necessidade de acompanhamento multidisciplinar é muito importante para alertar os pacientes quanto às contraindicações para o uso dessas medicações no período pré-operatório da cirurgia plástica. Então, pacientes que estão em aleitamento materno ou que têm antecedente de pancreatite, aqueles que já tiveram carcinoma medular tireoide ou neoplasia endócrina múltipla devem evitar o uso das canetas emagrecedoras. Enfim, a gente sabe que tanto o Ozempic quanto o Mounjaro vem mudando literalmente o tratamento do excesso de peso, não só para os pacientes candidatos à cirurgia plástica, mas para pacientes que lutam cronicamente contra a obesidade e o sobrepeso. E aquelas pacientes que antes só vislumbravam a realização da cirurgia bariátrica para tratamento do sobrepeso/obesidade, agora conseguem enxergar um caminho farmacológico que pode ser eficaz e resolutivo, mas que exige supervisão médica, exige avaliação das contraindicações e exige interrupção com antecedência de 3 semanas antes da cirurgia plástica. Porque a gente sabe que com cirurgia plástica a gente não se brinca e segurança sempre vem em primeiro lugar. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se beneficiar desse assunto. E até o próximo assunto.